Fala, Render People! O Unreal foi atualizado mais uma vez e ficou ainda mais insano. A versão 5.5 agora trouxe muitas novidades, especialmente para a galera de games, mas teve também uma mudança em particular que afetou muito a galera do Arquivis, nós galera, da renderização para arquitetura, que foi o que? A introdução do Megalights. É uma nova tecnologia de otimização das luzes do sistema de iluminação no Unreal, tá? E no vídeo de hoje, o Breno, nosso especialista, vai cobrir todas essas novidades, tintim por tintim, para você entender o que mudou e também como faz para ativar o Megalights nos seus projetos dentro da Unreal. Então, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso, claro, ajuda muita gente aqui a continuar sempre trazendo melhores conteúdos sobre Unreal, renderização de arquitetura e muitos outros assuntos relevantes para sua carreira, tá? E não esquece também de se inscrever para não perder quando forem lançados aí novos vídeos desses temas tão interessantes para nossa área. Bora então pro vídeo? Fala, Render People! Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Galera, o vídeo de hoje é sobre as atualizações do Unreal 5.5, mais voltada para o Megalights, que é o que mudou o jogo aqui para nós, para artistas 3D, tá? Ainda no vídeo oficial, né, do Unreal, a gente tem aqui a apresentação do Megalights. Então, basicamente, ele é um nanite da iluminação. Ele faz um cálculo diferente dessa iluminação, um rebatimento diferente nessa cena, que a gente ganha muito quadros por segundo. Então a gente tem uma otimização na nossa cena. Então, para nós que trabalhamos com arquitetura, a gente agora tem basicamente um espaço aí ilimitado de colocar luzes na nossa cena, né? Então, para melhor explicação disso, a gente criou uma cena externa. Vamos para a prática, deixa eu te mostrar isso agora. Bom, na prática, como é que vai funcionar então o Megalights? A gente precisa ter duas coisas ativadas aqui no projeto. O primeiro é o Ray Tracing e o segundo é o Megalights, tá? Então vamos aqui em Settings, Project Settings, e nesse momento aqui eu posso pesquisar por Ray Tracing e eu preciso ativar tudo que é relacionado a Ray Tracing, principalmente aqui o suporte de hardware para isso. Então, essa tecnologia ela precisa estar habilitada aí no seu computador, e um exemplo prático para isso é que a gente precisa de uma placa, por exemplo, da NVIDIA, da linha RTX, porque o R significa que o Ray Tracing está nativamente aí na sua placa de vídeo. Então ela tem que ter esse suporte, porque esse cálculo é muito mais agradável quando se trata do Megalights, tá? Então tudo que é relacionado ao Ray Tracing tem que estar habilitado. E o SM6, que também aqui é o suporte do DirectX 12, tá? Tem que estar ativo, porque também faz parte ali do Ray Tracing. Fora isso, a gente vem aqui e pesquisa por Megalights. Megalights, então, ele tem que estar habilitado. Por padrão, ele vem desabilitado. Basta habilitar, dar um restart no Unreal se for preciso, tá? O Megalights em si não precisa, mas o Ray Tracing precisa dar o restart e compilar aqueles shaders para conseguir fazer todo esse cálculo ali do projeto antes de começar, tá? Feito isso, essa ativação, aonde que eu tenho esse controle do Megalights? Dentro do nosso Post Process Volume da nossa cena, tá? Clicando em Post Process Volume e pesquisando por Megalights, você tem então esse parâmetro que você pode ativar e desativar o Megalights. Então, vamos ver isso aqui na prática. Essa cena é uma cena externa. Se a gente perceber aqui, é uma animação por qual que a gente tem uma cena externa muito bem desenvolvida, muito legal. Só que se você perceber, a gente tem aqui várias luzes rodando ao mesmo tempo, tá? Ela dá uma travadinha, porque a gente está fazendo streaming, tudo ao mesmo tempo, então é normal, tá? Quando a gente sai da nossa câmera, o que a gente pode notar aqui? Que é uma cena, tipo uma área de correr, né? A gente andar aqui. A gente fez essa cena mais noturna para mostrar a complexidade dela e a utilização de recursos. Por exemplo, a gente está usando aqui o Nanite no seu ápice, né? A gente tem aqui várias coisas em Nanite, o terreno está em Nanite, a geometria, é muita coisa, gente. Então a informação disso aqui é absurda. Fora isso, a gente tem em cena, eu até deixei aqui, ó, em luzes, a numeração de 0, a iluminação, o primeiro luz em 1, né? E também ela termina aqui no valor de 460. Então a gente tem 460 luzes aqui no nosso projeto. Olha que absurdo isso aqui. E tá rodando
que é uma beleza, tá? Então ele tá toda nossa cena aqui é muito legal isso aqui. Tem muitos pontos de luzes. Isso aqui antigamente era inviável criar dentro do Unreal e agora com o Mega Lights fica muito legal. Então quando a gente entra na nossa câmera novamente aqui, o que a gente tem aqui em visualização? Tem 3 pontos de luz para cada poste. Então, gente, isso aqui é muito pesado. Quando a gente fala de pesado, de leve, de otimização, como é que a gente pode ver isso? Aqui do lado da perspectiva tem esses 3 risquinhos que mostram, então, o nosso frame por segundo, né? Nosso FPS. Quando eu clico, eu vejo que meu FPS dessa cena já é um FPS baixo, tá? A gente está lidando aqui com 25 frames, uma vez que é uma complexidade absurda para essa cena, tá? Quando a gente volta no nosso Post Process Volume em detalhes, eu vejo que o meu Mega Lights está ativo. E aí você vai notar aqui na nossa FPS que temos aqui estável 28 frames por segundo. Quando a gente desabilita o Mega Lights, a gente já desce para 22 para travar para negativo, né? Ali pro vermelhinho. E eu percebo também que na nossa cena algumas coisas mudaram interessantemente, né? Olha, a gente consegue ter algumas sombras bem estranhas aqui, principalmente no nosso terreno. Por que isso? Porque o projeto já foi desenvolvido para o Mega Lights. Quando a gente desabilita ele, recursos são desabilitados que a gente precisaria por linhas de comando para melhorar esse sombreamento, tá? Então, como o projeto já foi criado para o Mega Lights, ele já tem um cálculo mais interessante. E olha o ganho de desempenho, 25 FPS, quando eu clico e vai para quase 35. Então, a gente tem aqui 10 de FPS o ganho, né? Então a gente consegue ter em cenas de 20 FPS a mais, 30 FPS a mais, dependendo da complexidade da sua cena. Para essa aqui, a gente tem esse ganho. E com isso, com esse ganho aqui de 28 FPS, a gente consegue ter o que na cena? Efeitos, tá? Então a gente ativa aqui, por exemplo, o Niagara, que são as folhas caindo e também essa névoa aqui no chão. E aí a gente tem uma perda ainda mais de desempenho, mas como a gente ganhou com o Mega Lights, a gente tem esse benefício. E a gente tem então, no final das contas, essa animação que ficou demais. Fácil de renderizar, foi menos de 2 minutos para renderizar essa cena. Então, com o Mega Lights a gente consegue ter efeitos, consegue ter folhas, consegue ter muito pontos de luz. E fora isso, ó, deixei ela rolando aqui, tá bem bonito isso aqui. Fora isso, o que eu fiz? Foi juntar essas luzes em um projeto paralelo. Eu vou abrir ele aqui rapidamente. É o mesmo projeto, porém, com todas as luzes tudo junto para você ver que ela tá rodando, que é uma maravilha. Eu abri, olha isso aqui, gente. Todas as luzes do projeto distribuídas aqui em tempo real. Tudo isso aqui está sendo calculado e olha tanto a quantidade absurda de luzes que temos aqui na cena. E ó, o FPS ele 70, tá? Porque ele literalmente está sendo tão bem otimizado nesse caso aqui que a gente não está tendo perda nenhuma de desempenho, tá? Isso aqui é maravilhoso. Ah, Breno, mas eu queria ver isso aí na prática, porque eu só tô vendo que vários pontos de luzes, eu vou te mostrar agora. Naquele projeto, a gente teve um ganho de 10 FPS ali, naquela situação, sendo possível colocar o Niagara em ação, né? Agora, olha aqui, a gente tem 70 quadros por segundo, né? Frames por segundo. E o Mega Lights está ativo. Eu vou desativar isso, ó. Até travou. Temos agora 25 frames por segundo. E olha como, ó, 17. Olha como o nosso projeto começa a ficar lento, ó. 17, 25. Gente, dá para trabalhar, tá? Saiba disso. Só que aqui no nosso workflow, na nossa área de trabalho, tá muito travado. Olha quando eu ativo o Mega Lights. Vai para 70. E olha aqui como que fica leve. Gente, isso aqui é maravilhoso. Chega até a arrepiar. Tá? Porque a gente consegue agora ter expressão, liberdade artística de nos representar num projeto sem peso nenhum no quesito iluminação. Então agora o Mega Lights, basicamente, resumindo, é o Nanite das luzes, tá? Então com isso a gente tem esse recurso maravilhoso. E desde o comecinho do vídeo, né, de apresentação dessas atualizações, a gente tem aqui falando sobre o Sequencer, né? O Sequencer mudou, a gente consegue pôr cores nas linhas que a gente precisa determinar, diferentes animações, a gente consegue selecionar a animação em questão que está dentro do Sequencer, conseguimos também criar filtros
para conseguir visualizar melhor. Então, assim, é um fluxo melhor de trabalho, principalmente para aquelas animações de arquitetura, né? Vamos sempre falar de arquitetura aqui, que tem muitos elementos animados, muitas luzes, movimentos de câmera, né, de repente, que a gente precisa filtrar e conseguir enxergar melhor esse desenvolvimento. Então isso aqui ajudou demais. Sobre o Metal Humans, a gente tem uma sincronização melhor nos áudios, né? Ele consegue captar melhor diferentes línguas, inclusive barulhos, né, como tosse, pigarro. Então ele consegue identificar e animar o Metal Human dessa forma. Então é muito interessante para quem trabalha com Metal Humans, né? E meio que nessa área ainda ali de produção de jogos, enfim, a gente tem também animação no gameplay. Então, por exemplo, a gente consegue ter dinamismo em tempo real em elementos de jogos, né, de animações de personagem. A gente consegue visualizar isso melhor para um desenvolvedor de jogos. Isso é maravilhoso, tá? Então a gente está listando aqui as principais features, né, que eles chamam para essas atualizações. E para nós também, o que é muito interessante é o render, né? Então, o que acontece nessa parte de renderização? O Lumen já está otimizado agora para plataformas suportadas para 60 Hz. Isso é muito interessante. Para quem usa o Linux, o Path Tracing agora está com mais recursos, né? Como atmosfera, como também parâmetros que antes não estava disponível, né? Já na produção virtual, a gente tem aqui melhorias de calibração de câmera e suporte para dispositivos OpenXR, né? Então, o óculos, por exemplo, VR ali, a gente tem mais controle, a gente tem mais ferramentas relacionadas a esse tipo de tecnologia dentro do Unreal. Sem falar também que agora a gente tem mais controle na pós-produção relacionado a esses parâmetros de VR, né? Por exemplo, a gente consegue mexer isso também de uma forma muito mais prática. O Post-Processing Volume ficou muito mais acessível para isso, tá? E por fim, para plataformas móveis, também teve melhoria ali no recursos como neblina volumétrica e reflexos em espaço de tela, tá? Então a gente consegue ter mais recursos e também otimizações para diferentes tipos de celular. Quase isso automaticamente, então isso já ajuda demais a produção de plataformas móveis, tá? E o Zen Server, que é o que nada mais é do que uma produção de trabalho de fluxo de streaming dentro do Unreal, também teve ali melhorias, tá? Então, assim, é um apanhado geral. A gente consegue ter várias coisas pelo vídeo de apresentação do próprio Unreal, a gente consegue ver tudo isso. Mas o que mais mudou o jogo aqui para nós foi o Mega Lights. Então, com o passar do tempo, né, o Unreal aqui para nós, a gente sempre vai trazer as atualizações voltadas para a arquitetura. E essa do Mega Lights, sem dúvida nenhuma, é um avanço absurdo para nós desenvolvedores de arquivis, tá? Eu vou ficando por aqui, tá rodando aí o vídeo final, né, ali da apresentação do Unreal. Isso aqui vai abrir portas para nós. Eu espero que você consiga se expressar de uma forma libertadora dentro do Unreal agora do 5.5. Eu agradeço sua presença aqui nesse vídeo maravilhoso. Vamos lá e dá-lhe render. Ah, galera, o Unreal sempre foi um software muito disruptivo, né? Muito revolucionário, e ele tem ficado cada vez melhor a cada atualização. E se você quiser aprender a usar o Unreal desde o zero, tá? Desde baixar, configurar o programa, até como criar cenas completas de animação, efeitos de partículas, passeios interativos e muitas outras coisas insanas que dá pra fazer dentro do Unreal, né? Não deixa de conferir o Off 3D Unreal, nosso treinamento completaço sobre Unreal Engine, ok? O link tá na descrição aqui desse vídeo e não esquece também de comentar aqui embaixo o que você achou dessas novidades na versão aí do Unreal 5.5, e eu vou aproveitar também para deixar um outro vídeo recomendado aqui na tela para você continuar aprendendo sobre o Unreal. É só clicar e continuar estudando. Dá-lhe render!